Que vergonha. Bom dia, galera de letras! Tudo bem com vocês? Cá estou eu aqui, toda blogueirinha, para falar de um livro, conforme requisitado pela nossa maravilhosa Cris. Beijos, Cris. E o livro que eu escolhi foi 50 Tons. Mentira. Tô preocupada com a imagem que vocês vão ter de mim até o final desse vídeo. Mas enfim, eu escolhi esse livro porque é um livro muito bafônico. E quando ele foi lançado lá em 2012, no Brasil, houve um rebu muito grande. Porque entrou uma discussão de que ele é um livro erótico, não é um livro erótico, tem cenas explícitas, é para menores, é para maiores, socorro, o que é? E foi um best-seller, vendeu milhões de cópias. E eu acho importante falar sobre ele. Não só porque fez um grande sucesso, mas também porque é algo muito legal da gente analisar parte por parte. Então vou começar. Essa aqui é a capa, bonitinha. O livro não é tão grande, se você parar pra pensar. Ele tem ao todo 455 páginas. E tem mais algumas, 20, 25 no finalzinho, que é pra dar aquele spoiler já do segundo livro. São 3 volumes. Este é o primeiro, 50 Tons de Cinza, traduzido do título original 50 Shades of Grey. Temos também o segundo livro, que vai contar mais profundamente a história de um dos personagens, o Christian, bem assanhadinho também, mesmo estilo. E temos também o terceiro livro, que é onde até rola um casório entre o casal principal, mas vou parar de falar, senão vou acabar com certeza dando spoiler. Vamos falar um pouco sobre a autora. O nome dela é E.L. James. É assim que ela resolveu colocar em todos os livros, assim como a J.K. Rowling, tá bem? Tá focando, meninas! Assim como a J.K. Rowling, ela preferiu colocar só as iniciais, os primeiros nomes e o sobrenome. Eu não achei uma entrevista do porquê que ela fez isso, mas creio que deva ser pelo mesmo motivo, né? De ter aquele preconceito já quando ela é uma mulher. Ela sempre quis escrever, formada em literatura, mas ela deixou esse sonho de lado pra virar mãe. E aí ela cuidou da família dela e escrevia só nas horas vagas e lia muita fanfic. E aí ela começou a ler uma fanfic e, inspirada em Crepúsculo, ela falou, nossa, vou fazer também. E aí quando ela realmente sentou pra escrever, ela começou fazendo como se fosse uma fanfic baseada em Crepúsculo. Acabou saindo, né, o esboço de 50 Tons de Cinza. O pessoal foi à loucura no Wattpad e falaram, vamos fazer um livro. Ela fez esse livro e fez um grande sucesso. Sobre a história é bem legal, para alguns. A história é sobre a Anastasia Steele. Ela é uma jovem de 21 anos que, na minha opinião, é bem boboca. Porque ela é toda ingênua, é estudante, né? Livros, coraçõezinhos, florzinhas, ela cora com tudo, ela é bem tímida, bem retraída e é colocada logo nesse primeiro livro como alguém que não se posiciona. Isso vai mudar. A Ana, ela acaba conhecendo o Christian, ela vai no lugar da amiga dela, né, da colega de quarto, fazer uma entrevista com esse mega milionário, todo poderoso, não sei o que lá. Ela vai totalmente despreparada. Totalmente simples, ainda cai na frente do cara logo quando entra. E acontece que ele é muito jovem, muito rico, muito gato e, né, só é olhos para ela. Enfim, ela acaba fazendo essa entrevista, o Christian acaba realmente se interessando por ela, eles se encontram mais algumas vezes, que ela descobre, né, ela toda virjona lá, descobre que ele é um praticante de BDSM. Ou seja, ele gosta, né, de... Ai, meu Deus do céu, vocês vão me odiar no fim desse vídeo. Acontece que ele é praticante de BDSM. Então, e ele é um dominador. Ele não se envolve, ele tem toda aquela coisa, né, dark, que não me apego, você é meu objeto, eu sou seu mestre, se obedece, a gente transa e acabou. Mas o que acontece é que ele meio que acaba se apaixonando por ela e vice-versa. Ao longo da saga de livros, né, porque são ao todo, acho que 6 já, o Christian, ele muda da água para o vinho por causa da Ana. Então ele deixa de lado todo aquele passado doloroso dele, né, que levou ele a
associar o sexo com a violência. Eu acho que é muito legal de analisar esse livro aqui, né, pra começar, porque, no geral, a gente consegue ver ao longo da saga uma grande mudança nos personagens. E isso fica muito evidente não só na linguagem que é usada no livro, como também nas ações e na característica deles. E, enfim, no livro todo, né, na história de como a trama se desenvolve, eles precisam mudar, eles acabam mudando um pelo outro. Eu acho que, apesar disso ser uma surpresa para alguns, não é uma surpresa se a gente analisar o título. Porque essa mudança de personagens, no meu ver, já tá visível mais ou menos aqui no título. 50 tons de cinza. Eu acho que é interessante o autor escolher o cinza, porque o cinza é a mistura do preto com o branco. E se a gente associar o preto com o branco ao bom e o mal, ao correto e ao errado, a gente vai ver que, né, o Christian, né, cujo sobrenome é Grey, cinza em inglês, a gente vai ver que ele realmente tem essa coisa de ter um lado sombrio, como acontece, né, como é retratado aqui logo no começo desse livro, e também tem um lado bem ameno. E então isso casa muito bem com o título, e também já dá né, aquele tchan na história de tipo, olha, não tem o lado negro, também ele não é 100% bonzinho, dá pra ser os dois, e entre esses dois tem várias possibilidades, tem vários tons. Olha que poético, não é mesmo? Vamos falar um pouco, não só do Christian, mas também da Anna. A Anna, Anastasia Steele, ela é bem bobinha, ela é submissa, né? Uma das coisas que atrai, o que faz o Christian ficar atraído por ela é essa submissão dela, ela não impor a vontade dela, mas ao longo da história, não só, né, desse livro aqui, mas da saga, ela se transforma num nível que você fica, nossa, né? Ela começa a saber se impor, ela começa a colocar a vontade dela e a perspectiva dela no relacionamento de forma sutil, porém enfática. E isso é uma coisa que agradou muita gente, porque quando você começa a ler esta belezurinha aqui, se você, né, curte um pouquinho o feminismo, e você fica um pouco irritado, porque você fica pensando, cara, esse cara vai usar essa menina e não vai ser legal, eu vou passar raiva. Falando em feminismo, uma das coisas que acho importante ressaltar é que o Christian Grey, por ele é representado na história como alguém controlador, manipulador, e eu diria até assustador. Mas ainda assim, ele fez totalmente a cabeça das mulheres. Se você perguntar, nossa, você aí ó, na rua, gostaria de ter um Christian Grey na sua vida? A pessoa provavelmente vai falar, sim! E aí a gente fica se perguntando, né, como é que a autora fez com que alguém controlador, manipulador, que sustenta um relacionamento na base da violência, que usa a mulher, que não tem, né, respeito, digamos assim, pelas vontades da outra pessoa, consegue ser o cara ideal. É interessante da gente analisar, porque tem bastante discurso machista, e o Christian Grey tem várias características de um parceiro abusivo. E isso é preocupante. Então, acho que a forma como a autora descreve ele é extremamente importante para o sucesso do livro. E como, né? Você está falando aí dela descrever ele, e como que ela descreve ele? Ela coloca ele como alguém que se importa, ela coloca ele como alguém que ama, como alguém que né, cuida da Anna, enfim, como alguém que realmente está lá para ela 100% do tempo, mesmo sendo ocupado. Então, acho que esse grau de atenção que ele coloca, né, sobre a pessoa que ele ama é algo que toca as pessoas, porque normalmente não se tem. Ele é o sonho de várias mulheres. Tem muita discussão sobre o porquê de o Christian Grey ser a idealização masculina, né, das mulheres. Algumas pessoas dizem que é por dinheiro, e aí
Entra aquele machismo estrutural básico da nossa sociedade, não é? Que mulher está interessada em dinheiro. As mulheres, por outro lado, dizem que é por causa da atenção que ele coloca sobre a Ana. E, ao mesmo tempo, é importante a gente ressaltar que sim, ele coloca uma atenção, ele coloca um carinho especial sobre ela. Mas isso excede. É surreal, Brasil. É bem surreal. O Christian usa dinheiro pra trocar o carro dela sem que ela queira, né? Utilizando a desculpa de que é segurança. O Christian, ele sabe onde ela está. O Christian briga com os amigos dela, fala quem ela pode e não pode ver. E isso são características de um relacionamento abusivo. E é engraçado a gente colocar isso numa perspectiva social e ser perguntado por que ele é essa idealização, né? Se é porque a gente tem realmente essa noção de que o homem controlar tudo, né? Esse machismo estrutural aí que a gente tem na sociedade, de que o homem que controla tudo é um homem legal, ou então se é porque a maioria das mulheres que leu tem um certo nível de carência, um certo nível de nossa, preciso que alguém cuide de mim, como esse cara aqui tá cuidando da menina. Sobre a linguagem do livro, é uma linguagem muito fácil, é uma linguagem que te prende, e uma linguagem que reflete a personalidade dos personagens. Nossa, mas como assim? Primeiro, se você for analisar, as frases do Christian estão majoritariamente no imperativo. Então, no próprio jeito que o texto é construído, ele manda. Fica claro de que ele é um controlador. Enquanto isso, a Ana, que é a pessoa que narra, né, o livro, ela coloca... As falas dela são mais com ela mesma e do que ela sente em relação à situação do que para com o próprio Christian. Então ela conversa com a deusa interior dela, ela analisa a cena, ela, né, descreve o que ela sente. E isso é muito... diz bastante sobre a imagem que a autora quer passar sobre os personagens. Acho que o que a gente pode falar também é que essa linguagem muda um pouco. No livro Number 2, 50 Tons Mais Escuros, o Christian começa a usar menos imperativo e começa a utilizar mais o passado, porque ele vai contar mais sobre a história dele. Aqui, nossa amiga Ana, que usa bastante o imperativo, não só porque ela vira chefe, mas também porque ela passa a ter mais controle sobre o relacionamento. Ela vira realmente, né, a Senhora Grey. Poderosa. E como se não tivesse bom o suficiente, para ainda demonstrar esse lado, né, interno do Christian, tudo que ele aprendeu, tudo que ele sentiu, a autora começou a lançar a série Grey, que é a visão do Christian. Então é como se é a mesma história, só que contada por ele, né, na visão dele. Barror. Toda plena. Acho que a última coisa que a gente tem pra mencionar sobre o livro é sobre as cenas eróticas. O erotismo do livro foi o principal motivo pelo qual as pessoas compraram e começaram a ler. Acho que não foi nem pela história. Tipo, milionário, você se apaixona pela mocinha. Tipo, tem isso na Globo, entendeu? Novela das 8. Mas esse fator de ser vendido como um conto erótico, onde teriam cenas de sexo explícitas, etc e tal, chamou a atenção. Então isso fez com que o livro virasse um boom. E como é que é, né? Como é que são essas cenas no livro? Tem cenas? Tem. Assim, sobre as cenas. Elas são descritivas. A Ana conta pra gente o que acontece, né, nos momentos íntimos dela com o Christian. Ela é detalhista. Isso sim pode caracterizar o romance como erótico. Eu acho que essa questão, né, de ofender ou então de ser algo muito absurdo é subjetivo. Então, tem gente que vai se sentir incomodada, tem gente que vai se sentir muito feliz, tem gente que vai até falar, nossa, é isso? Até porque no primeiro livro as cenas são bem mais leves do que no segundo, do que no terceiro. Enfim, meus chuchuzinhos, era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Essa foi a minha resenha. Desculpe que ficou longa, muito mais longa do que eu esperava. Mas eu achei importante mencionar não só os pontos sobre a vida da autora, sobre como o livro surgiu,
mas também sobre os personagens e as peculiaridades de cada um. Obrigada por terem me ouvido. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Ficam aí cenas calientes. Uhul!